Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Dando continuidade à minha meditação expositiva na carta de Paulo aos Efésios, hoje eu estarei meditando no capítulo 5. Capítulo 5 ele fala de uma vida controlada pelo Espírito. E nós podemos dividir aí este capítulo em três partes, que é imitando o nosso Deus, sendo imitador de Deus. Então, a vida controlada pelo Espírito, primeiramente, sendo imitadores do nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso. Depois, o nosso lar, ele pode ser um pedaço do céu. E dentro deste nosso lar, pode ser um pedaço do céu, tem mulheres submissas e maridos amando as suas esposas. Então, temos dois tópicos e dentro de um tópico nós temos duas divisões. Creio que neste vídeo eu estarei ficando primeiramente do versículo 1 até o versículo 17, que vai falar sobre os imitadores de Deus, ou seja, imitando a Deus nosso Pai. E ele começa desta forma, logo aqui no início ele diz assim: portanto sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma a Deus. E versículo 3: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Então, por isso que é uma vida controlada pelo Espírito, nesse capítulo 5. E ele diz que nós devemos ser imitadores de Deus. Na verdade, a palavra grega para imitadores, claro que é impossível para o ser humano ser igual a Deus. Impossível, Deus é santo, 3 vezes santo, a ponto de os querubins, ali no capítulo 6 de Isaías, os querubins, que são seres angelicais puros, eles cobriam os seus olhos, cobriam seus pés, em sinal de reverência e não poderem talvez contemplarem a glória de Deus, a santidade de Deus. Mas a palavra grega aqui para imitadores é mimetai. Mimetai dá a ideia de seguidor. Eu tenho que seguir a Deus. E essa ideia de seguir a Deus é no sentido de imitar. Tentar ser igual. Claro que nós não conseguiremos, mas o intuito ou o significado da palavra é mais no sentido de ser um seguidor de Deus. Portanto, sejam o que? Seguidores de Deus, como filhos amados. E vivam em amor. A palavra amor aqui é ágape, é o amor sacrificial, é o amor que eu dou sem interesse de receber em troca, como também Cristo nos amou. Então, com o mesmo amor com que Cristo nos amou, Cristo ele se entregou por nós ali na cruz do Calvário, mesmo antes de nós termos o aceitado ou de nós termos o reconhecido e também ter noção do que ele fez ali na cruz do Calvário por nós. Por isso que ele se entregou por amor. Não foi uma troca, mas ele se entregou primeiro, antes de nós termos feito qualquer coisa. Por isso que é um amor sacrificial. É um amor que alguém dá sem interesse algum de receber em troca. Ele diz aqui que
Cristo nos amou e se entregou por nós como uma oferta e sacrifício. Com certeza ele está remetendo ali para o Antigo Testamento, falando sobre a oferta e o sacrifício que eram oferecidos diariamente pelo sacerdote, onde um animal era oferecido em sacrifício para perdão dos pecados ou para cobrir o pecado do povo. Um animal, um cordeiro, ele era um cordeiro puro, imaculado, ele era oferecido em sacrifício para perdão dos pecados. Então ele coloca aqui que é oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus, porque os restos dos animais, ou o animal, ele era queimado ali no altar do holocausto, e aquela fumaça, aquilo subia com um aroma agradável, com um cheiro agradável diante de Deus. Ele está comparando o sacrifício de Cristo com o sacrifício realizado ali no tempo da lei, no período do Antigo Testamento. Até porque todas as coisas, as leis cerimoniais que eram feitas ali no Antigo Testamento, todas elas apontavam para Jesus. Todas elas. Até o dia da expiação, o bode expiatório, o bode Azazel, ele remetia para Cristo, ele apontava para Cristo. Você veja bem que o sacerdote, ele colocava as mãos sobre aquele bode, o bode Azazel, o bode expiatório, e transferia para ele os pecados. Na verdade, eram oferecidos 2 animais, um era colocado a mão sobre ele, transferido o pecado para ele, era enviado para o deserto. Então aquele bode tomava todo o pecado do povo de Israel e ia para o deserto. E o que Jesus fez por nós? Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E Pedro fala que ele levou sobre si os nossos pecados. Nossos pecados estavam sobre ele. Então, vocês podem ver que as leis cerimoniais, todas elas do Antigo Testamento, apontavam para Cristo. Versículo 3: entre vocês não deve haver nem sequer a menção. O que é menção? É ser dito algo, mencionado sobre imoralidade sexual. A imoralidade sexual, que a palavra grega é porneia. A palavra porneia é tudo aquilo relacionado à pornografia. De qualquer forma que alguém se expresse no sentido de imoralidade sexual, quer seja ela verbal ou visual, que entra dentro da categoria de pornografia ou porneia, Paulo falou assim, olha, nem sequer deva ser mencionado. Como também nenhuma espécie de impureza. A impureza aqui, ela está falando sobre a impureza moral, a catarsia. A catarsia fala da impureza moral do homem. E claro que no fundo disso tudo está relacionado à área sexual, como também da cobiça. Cobiçar é desejar aquilo que é do meu próximo. E essa cobiça é uma cobiça doentia. Pois, ele diz, pois essas coisas não são próprias. Isso aqui que ele diz acima, isso não é próprio dos santos, daqueles que estão seguindo a Deus nesta caminhada. Depois no versículo 4 ele diz, olha, não haja obscenidade, atos obscenos, nem conversas tolas, nem gracejos imorais. O gracejos imorais aqui é um dito ou um conto imoral, uma piada imoral. Não pode haver isso entre os santos, que são inconvenientes. Isso é inconveniente. Não convém aos santos de Deus praticarem tais coisas. Mas, ao invés disso, vocês façam o quê? Ações de graça. Ações de graça no sentido de agradecer a Deus pelo seu favor imerecido para conosco.
porque vocês podem estar certos. Olha, Paulo aqui no versículo 5, olha, vocês podem estar certos de que nenhum imoral ou impuro, a palavra imoral aqui é pornos, que quer dizer fornicador, ou seja, nenhum fornicador ou impuro na área sexual, ou ganancioso é um avarento. Esse ganancioso, ele também, automaticamente, quem é ganancioso é idólatra. Por quê? Ele já erigiu o quê? Um altar dentro do seu coração. E no topo desse altar está o dinheiro. No topo desse altar está os bens materiais. Por isso que ele é um ganancioso. E quando ele erige um altar no seu coração e coloca no topo desse altar os bens materiais, ele se torna um idólatra. O lugar que deveria ser ocupado por Deus, agora está sendo ocupado pelos bens materiais. Por isso que ele cobiça. O seu olhar está voltado para as coisas materiais. Por isso que o ganancioso, que é o quê? Idólatra. Que é o idólatra. Tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, olha, vocês podem estar certos que nenhum imoral, impuro, ganancioso, que é idólatra, terá ou tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Ninguém tenta enganar vocês. Fiquem ligados, porque se vocês forem enganados, com certeza vocês também ficarão de fora. Porque a ira de Deus virá sobre quem? Sobre aqueles que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Dessas coisas aqui, as coisas que Paulo ele relatou aqui nos versículos anteriores. Olha, não participem dessas coisas. Fiquem fora dessas coisas. E no versículo 8, ele diz: porque anteriormente vocês eram trevas, vocês viviam em trevas iguaizinhos ao quê? Essas pessoas que praticam tais coisas. Mas agora vocês são o quê? São luz no Senhor. Vocês estão resplandecendo a luz do Senhor, porque vocês são seguidores, vocês são imitadores de Deus. Então, porque outrora, no passado, nós éramos trevas, mas agora nós somos luz. E ele diz aqui, vivam. Então, se eu sou luz, eu devo viver o quê? Como filhos da luz, pois o fruto da luz é o fato de eu estar vivendo em luz, a luz de Cristo. Eu produzo fruto. E esse fruto, ele diz aqui, ó, pois o fruto da luz consiste em, esse fruto da luz produz o quê? Bondade, justiça e verdade. Então, olha, bondade, justiça e verdade. 3 coisas básicas. É o fato de ser bom, é o bom em ação, é a bondade. Ser justo, não justo de acordo com o meu padrão de justiça, segundo a minha ótica humana. A minha justiça, Isaías, ele disse que é comparado com um trapo de imundícia. Mas a justiça que vem de Deus e a verdade também, diz um certo homem que uma mentira falada 100 vezes, ela se torna a verdade. Não esta verdade, mas a verdade proveniente de Deus, que é uma verdade que não muda, ela é uma verdade constante, e essa verdade vem de Deus. E aprendam, versículo 10, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Então aprendam a discernir. O discernir aqui é aprovar. Aprendam a aprovar o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras
infrutíferas da fé. Então, as obras infrutíferas das trevas é o oposto agora. Antes, exponham-nas na luz. Então, não participem das obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, exponham estas obras à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, aquilo que eles fazem aqui, os ímpios, quando nós éramos trevas, nós também praticávamos tais atos. Paulo está falando que antes nós fazíamos isso, mas agora nós estamos vivendo na luz. E ele fala assim, ó, porque aquilo que eles fazem, ele está apontando agora para os ímpios, por aquilo que eles fazem oculto, até mencionar, até eu relatar aqui na carta que ele escreveu aos Efésios, é vergonhoso. Então eu não vou relatar até alguns atos que eles praticam, que eu não vou mencionar aqui nessa carta, porque até o fato de mencionar já é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz, tudo que é colocado diante da luz, torna-se visível. Você está num lugar escuro, você não é capaz de contemplar os objetos que estão ali naquele local. Mas quando você liga a luz, você expõe todos os objetos. Você agora visualiza todos os objetos que estão naquele lugar. Por isso que ele coloca, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito, ele cita Isaías, na verdade ele parafraseou Isaías 60, versículo 1. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Então, a luz, a fonte de luz é Cristo. Desperta tu que dormes. Era eu que no passado estava vivendo em trevas, estava morto, estava dormindo. Olha, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. O Espírito Santo me vivificou, me chamou para ser seguidor, imitador de Deus. Levanta dentre os mortos, e Cristo agora, ele vai resplandecer a sua luz sobre a minha pessoa. E agora eu vou refletir esta luz que provém de Cristo. Eu não sou a luz, mas Cristo é a luz. E eu reflito esta luz que vem de Jesus. É como o sol e a lua. A lua, ela não tem luz própria. O sol, sim. A lua, ela reflete o quê? Ela reflete a luz proveniente do sol. Assim somos nós. A luz, ela provém de Cristo. E nós simplesmente refletimos o quê? Esta luz que vem de Cristo. Encerrando aí já o versículo, partindo para os versículos finais da minha meditação de hoje. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Tomem cuidado, vigiem, se policiem na maneira em que vocês vivem. Que não seja como insensatos, pessoas que não têm raciocínio, que não pensam para praticar alguma coisa. Não seja como os insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, nós temos que agir sabiamente e não como um insensato. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então eu tenho que me tornar sábio para que eu possa compreender qual seja a vontade do Senhor. Está aí, portanto, o finalzinho aí do versículo 17. No próximo vídeo eu estarei meditando expositivamente a partir do versículo 18 até o versículo 33. Fiquem com Deus e até lá!